Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Nosso convidado de hoje é o Dr. João Paulo Nazaré Sena Gonçalves. Nós vamos falar sobre o funcionamento da unidade respiratória do HCI. Então, com muito prazer, eu vou dar bom dia ao doutor João Paulo. Que bom tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Espera aí, doutor. É só um probleminha aqui. Aí. Bom dia, doutor. Bom dia, Nilda. Bom dia a todos. Não. Bom dia, Nilda. Bom dia a todos. Não estou ouvindo, não. Probleminha aqui técnico. Gente, só um minutinho só. Bom dia. Bom dia, doutor. Agora sim. Tudo bem, doutor? Tudo bem? É um prazer estar aqui com você hoje. Obrigada, doutor. Mas antes, doutor, eu sempre digo aqui que eu estou tendo assim, o privilégio de conhecer, né? Eu brinco que é a nova safra dos jovens médicos que estão no HCI. Então, é importante a gente conhecer um pouquinho o doutor João Paulo. Quem é o doutor João Paulo? É daqui de Itajubá? Então, eu sou de Brasópolis. Brasópolis, cidade de presépio. Eu me formei no final de 2013 pela Faculdade de Medicina de Itajubá. E, desde então, eu venho trabalhando no Hospital de Clínicas de Itajubá. Eu fiz minha residência em Medicina de Família e Comunidade pelo hospital. E, atualmente, estou à frente do pronto-socorro, pronto-socorro adulto, tanto da unidade respiratória quanto do pronto-socorro geral. Uhum. Hoje nós vamos falar especificamente, doutor, da unidade respiratória. O que a gente deve entender como unidade respiratória? Então, a unidade respiratória ela surgiu como uma ideia porque a gente tem um comitê de enfrentamento à crise, e surgiu como uma unidade em que os pacientes que tivessem casos suspeitos ou sintomas suspeitos de Covid, que eles fossem atendidos e ficassem em uma ala que não tivesse o contato com os demais pacientes para evitar essa transmissão e tudo mais. Então, essa unidade é uma unidade fechada, uma unidade que não tem contato com as outras alas do hospital. Então, os pacientes que estão no pronto-socorro comum, eles não ficam em contato com os pacientes que têm casos suspeitos ou confirmados de Covid. Então, essa unidade é uma unidade que possibilitou ainda manter alguns atendimentos fora, porque muitos locais fecharam alguns ambulatórios, fecharam alguns atendimentos por conta da crise, e com essa unidade a gente conseguiu manter ainda alguns serviços, porque a gente coloca os nossos pacientes com casos suspeitos ou confirmados de uma forma que eles não fiquem próximos aos demais pacientes que não têm essa hipótese diagnóstica de uma infecção pelo coronavírus. Ô, doutor, aonde é que fica esse pronto-socorro? Vamos tentar visualizar aqui. A nossa unidade ela é formada tanto por um pronto-socorro, quanto por uma enfermaria e uma UTI, todas dentro dessa unidade respiratória. Qual que é a entrada desse pronto-socorro? A entrada ela é feita pela antiga maternidade, que é a última, se você subindo, é a última entrada, e descendo ali do estacionamento, a primeira entrada. Do lado esquerdo, né, você de frente com o pronto-socorro geral, e os ambulatórios é do lado esquerdo, pela antiga entrada da maternidade. Então não tem nada a ver de contato com a maternidade. Não, a
maternidade ela é atendida, ela faz a entrada pelo pronto-socorro normal, distante da entrada da unidade respiratória. Porque deu nó na cabeça de muita gente, né? Sim, com certeza. Falei, nossa, entrada pela maternidade, como é que é isso? Os bebezinhos e as mamães? É assim, existe uma triagem no pronto-socorro geral, também das gestantes, porque a gestante também pode ter sintoma respiratório e também pode evoluir em trabalho de parto e tudo mais. Então, essas gestantes que chegam, elas são triadas no pronto-socorro geral. Dessa triagem, se algum sintoma respiratório, elas são direcionadas para a unidade respiratória também. Então, a maternidade em si, quem já está lá no setor maternidade, não tem nenhum sintoma respiratório lá embaixo. Então, elas têm essa triagem também em relação à maternidade. Doutor, a pandemia pegou todo mundo assim de surpresa. Imagino eu que até os profissionais, porque ninguém sonhava viver esse momento tão louco que nós estamos vivendo. Então, pintou muita paranoia, tudo que se possa imaginar. E você, como médico, lá, principalmente no pronto-socorro, teve mais contato do que eu. Então, aí, de repente, eu tenho uma febrezinha, já quero correr para o pronto-socorro. Em que momento, doutor, a gente deve procurar o pronto-socorro? Então, a gente tem que diferenciar o que é um atendimento de urgência e emergência, que é o atendimento do pronto-socorro, que ele é direcionado para isso, do que é um atendimento ambulatorial. O paciente com sintomas respiratórios, mas que não apresenta falta de ar, cansaço fácil, uma tosse persistente na qual ele começa a ter falta de ar com essa tosse, uma queda do estado geral de um idoso, por exemplo, que está com sintomas respiratórios e começa a não se alimentar, começa a ter queda desse estado geral, não consegue mais realizar suas atividades, esses pacientes devem ser direcionados ao pronto-socorro. Agora, o paciente que, por exemplo, fez um teste externo e acabou vindo positivo, mas, no momento, ele não se queixa de falta de ar, ele não tem essa queda do estado geral, ele está simplesmente com sintomas leves, ele deve permanecer em isolamento na sua residência por um período de 10 dias e, se caso evolua com queixas respiratórias, de cansaço fácil, de não conseguir realizar suas atividades porque está cansando muito fácil, aí sim ele deve ser direcionado para um atendimento médico de emergência, no caso, o pronto-socorro. Nós sabemos, inclusive, eu fiz um teste de farmácia, mas é aquele do nariz, como é que chama, doutor? É o teste rápido nasal, que ele vai ver o antígeno ali. Esse teste é confiável, doutor? Depende do tempo. O tempo do teste que vai determinar se ele é confiável ou não. Um teste feito fora do horário certo para ser feito, ele dá a chance de ser um falso negativo. Então, por isso, fazer um teste só por si só não vai te dar a segurança de que seja positivo ou seja negativo, porque você não está no tempo certo da doença. Então, um teste rápido nasal, que foi no caso esse que a senhora citou, ele deve ser feito até o 4º dia de início de sintomas. Não adianta fazer no primeiro dia, que também ele vai ser um falso negativo. Então, o tempo correto dos exames que vão dar a segurança da gente falar se o paciente é positivo ou é negativo realmente. Doutor, deixa eu falar uma coisa. Eu já fiz vários testes, doutor João Paulo. A primeira vez que eu colher material nas 2 narinas e nas 2 partes da garganta. Hoje já está mais moderno, digamos assim, que pega só uma narina. O que aconteceu? É que tudo é novo. Então, foram surgindo métodos novos e mais eficazes. Então, no início, para se ter uma maior segurança, era se coletado de diversos locais. Hoje, com um material um pouco melhor, com uma estrutura melhor para esses exames, né, porque tudo vem de muito pouco tempo, a gente consegue somente de um local. A Deise Cardoso está por aqui. Bom dia, doutor João. O senhor é excepcional. Beleza, hein? Obrigado. Cidinha Monteiro. Bom dia para vocês.
Deus abençoe, os abençoe, que assim seja. Heloísa Carvalho. Opa, bom dia. Corre algum perigo contrair um vírus do corona através do capacete de motoboy? Então, o que acontece é que o capacete ele é fechado. Então, ele tem que ter toda uma higienização antes do uso e após o uso. A gente sabe que o contágio do coronavírus ele é feito por gotículas. Então, quando a gente conversa, essas gotículas saem e podem ficar grudadas ali no capacete. Então, tendo uma boa higiene e usando máscara durante o transporte, a gente diminui esse risco de contágio. Ah, que legal. Muito boa a dica. Porque precisava até fazer um trabalho junto aos motoboys para que eles tenham sempre mão limpa perto do cliente dele. Sim, antes de o cliente colocar o capacete, ele deve ser higienizado e logo após o uso também. Muito bem. João Sebastião Bubu, bom dia, Nilda. Bom dia, doutor João Paulo. Wendel de Curitiba, bom dia aos amigos da Futura FM, excelente programa, ótimas exposições para nos ajudar no dia a dia. Angelita Reis, boa tarde para todos vocês. Muito, muito obrigada. Doutor, muita gente queixa também que o pronto-socorro vive-se lotado. Qual que é a causa? O atendimento de urgência e emergência, que é para qual o pronto-socorro ele é feito para os pacientes graves. Um paciente grave, eu não demoro 5 minutos para atender. Um paciente grave que chega instável, que eu tenho que evoluir com uma intubação, que eu tenho que evoluir com um atendimento realmente de urgência e emergência, ele demora, às vezes, 2 horas, 3 horas, até que eu consiga estabilizar esse paciente e conseguir voltar a dar andamento nos outros atendimentos que a gente tem ali. Nós temos um médico lá para atender essa porta, né, essa urgência e essa emergência na unidade respiratória. Temos também médicos residentes que estão ali evoluindo enfermaria, fazendo também atendimento em conjunto. Mas quando chegam diversas emergências, como, por exemplo, chega um SAMU, depois chega um bombeiro, um paciente que vai vir de susfácil internado, então eu não consigo dar um atendimento de qualidade muito rápido para esse paciente. Então, aqueles pacientes que estão ali porque tiveram um mal-estar ou porque o nariz está escorrendo, mas que não têm queixas que realmente seriam de pronto-socorro, eles acabam sendo passados por uma triagem, que a gente tem essa triagem lá, e eles recebem uma cor. E essa cor determina o tempo que ele pode ficar ali esperando. Lógico que, às vezes, a gente acaba extrapolando esse tempo, dependendo de como forem os dias, mas o paciente que triou o verde e azul, na teoria, ele era um paciente que poderia ser atendido numa unidade básica, que não necessita do suporte avançado que o pronto-socorro vai prestar ali. Então, às vezes, a forma como o pronto-socorro é usado acaba levando muita gente ao pronto-socorro e, com isso, também dificultando e demorando o atendimento. Porque esses pacientes acabam ficando lá fora, eles acabam se expondo, estando próximos a outros pacientes que também estão com sintomas e que, às vezes, são confirmados ou não são. Então, essa aglomeração também no pronto-socorro acaba piorando um pouquinho essa parte. O doutor João Paulo, então é melhor procurar, num primeiro momento, o postinho do seu bairro? Sim, se você não tem sintomas como esse cansaço fácil, ou, por exemplo, alguém tem um aparelho de saturação, você colocou no dedo ali, sua saturação não está abaixo de 95%, esse atendimento pode ser feito numa unidade básica de saúde. Ele não necessita do suporte avançado que o pronto-socorro tem ali para disponibilizar. Outra coisa também, as crianças, doutor, são atendidas, as crianças com suspeitas de Covid são atendidas ali também? Num primeiro momento, elas foram direcionadas também para lá. Como nós não tivemos casos importantes ali, com pacientes que ficaram lá em cima, acabou que o atendimento da pediatria em si, ele é realizado ali no pronto-socorro geral, tá? Das crianças só. Dos adultos, todos com sintomas respiratórios
E uma coisa também que as pessoas têm dificuldade em entender, e que eu vejo bastante isso na prática, chega às vezes um pai que foi já triado pelo SAMU e o SAMU direcionou para a unidade respiratória. Eles já chegam lá em cima falando, não, meu pai não tem Covid, meu pai não tem Covid. A certeza de que tem ou que não tem, tendo sintomas respiratórios, não é que a gente está falando que todo mundo que tenha sintoma respiratório vai ter Covid. Esses pacientes eles precisam ser atendidos na unidade respiratória. Então, após uma triagem, após exames, que a gente consegue realmente falar se é um caso suspeito de coronavírus ou se não é. Então, não vai ser de uma hora para outra que a gente vai virar para o acompanhante do paciente e falar, não, só de olhar ele aqui, eu já sei que ele não tem sintoma de Covid, ele vai ser atendido lá embaixo. Então, todos os pacientes que chegam com sintomas respiratórios, eles vão ser atendidos na unidade respiratória. E após uma triagem, sem indicação de internação, eles vão ficar, no primeiro momento, na unidade respiratória. Após uma avaliação, tanto pela equipe da infectologia, tanto com exames de imagem, exames de sangue, a gente consegue ver se é um caso muito provável, pouco provável ou médio provável. A gente faz essa classificação desses pacientes quando eles são internados. E com isso, depois que a gente decide qual teste vai ser feito, porque a gente tem que ver o momento também da pessoa, e aí, com o resultado, a gente consegue direcionar esse paciente para outra ala ou se ele vai ser mantido na unidade respiratória. A falta de oxigênios lá em Manaus, o doutor João Paulo, deixou muita gente apreensiva. Como é que nós estamos aqui? A gente pode ficar calmo nisso? A gente tem uma usina de oxigênio, né? Ah, é? No nosso hospital. Olha. Então, a gente produz o nosso oxigênio e, assim, em caso de uma necessidade de aumento de demanda, que a gente precisa aumentar, a gente tem meios de se fazer esse aumento, né? Mas, a princípio, nós estamos com parâmetros bons dessas unidades de oxigênio, sem a necessidade de um aumento nesse primeiro momento. Tá. O Tiago Viana, bom dia, doutor João Paulo. Ele diz o seguinte, realmente, passamos SAMU muito por isso, inclusive a ponto da família nos questionarmos de forma mais ríspida. Ele está contando o dia a dia dele. Sim, a gente passa por isso todos os dias. A família, lógico, a gente entende, a gente tenta compreender, só que a gente também não pode expor outros pacientes ao risco, né? Então, todos os pacientes que forem triados ou pelo SAMU ou pelo bombeiro, que necessitem ir para a unidade respiratória, eles vão ficar na unidade respiratória. Infelizmente, não é uma coisa minha, não é uma coisa do hospital. A gente tem essa unidade para diminuir a propagação do vírus e o risco desse paciente expor outros pacientes que não têm sintomas ao vírus. Ah, tá. Se um paciente precisa de tomografia, como é o protocolo? Ele passa por dentro do hospital? Ele vai fazer uma tomografia externa, por exemplo? Não, ele não explica aqui. O que acontece como a gente tem horários para a gente não ter os nossos outros pacientes expostos a esses pacientes, nós temos um horário de tomografia, que ele é feito de manhã e no período da tarde. Então, quando o paciente ele vem externo com suspeita de Covid, ele vai fazer em um desses dois horários. Geralmente, ele adentra ao hospital pela unidade respiratória e é levado pela equipe da unidade respiratória para essa tomografia, porque nós temos todo um protocolo de limpeza, tanto do tomógrafo quanto do caminho que esse paciente percorreu para fazer esse exame, para justamente diminuir essa chance de um contágio para outros pacientes que não estão na unidade. Então, ele é feito, sim, em horários pré-determinados e adentrando, dependendo do horário, pela unidade respiratória. Deixa eu falar uma coisa também, doutor, a gente escuta muito tititi aqui no nosso calçadão. Como é que está a ocupação dos leitos lá, nesse pronto-socorro que você cuida? Então, a gente tem o pronto-socorro, tem a enfermaria e tem a UTI. Nós temos 20 leitos de UTI e 30 leitos de atendimento de suporte. A indicação de uma UTI para um paciente com diagnóstico ou suspeita de Covid, ela é uma indicação diferente. Não é só aquele paciente que está entubado que ele vai ficar na UTI.
O paciente que necessita de um alto fluxo de oxigênio, ele é um paciente que ele tem que ficar monitorizado e ele tem que ficar com um acompanhamento mais próximo da equipe médica. Então, nós teremos pacientes em UTI que não estão entubados, mas que precisam de um suporte avançado para que não evolua com essa intubação. E se caso ela ocorra, ele vai permanecer ali no leito de UTI. Hoje a gente tem... ontem a gente tinha 32 a 36 internados, porque ontem, por exemplo, só ontem eu internei 10 pacientes. Nossa! Mas a gente deu 6 a 8 altas ali. Então, a rotatividade também é muito alta. A gente tem paciente saindo, mas tem muito paciente entrando. Nós somos referência para as outras cidades também. Então, o paciente, às vezes, ele pode... ele chega para fazer uma ficha ali e fala, mas não tem quase ninguém esperando atendimento. Por que está demorando? Porque a gente recebe pacientes de outras cidades e que acabam chegando mais grave, às vezes, e acaba também evoluindo com esse atraso no atendimento. Não essa demora, mas esse atraso. Então, o paciente ele é internado quando comprova que ele está com a... Não. Não? O paciente ele vai ser internado quando ele tiver uma síndrome respiratória aguda grave. Isso é o quê? Ele tem uma saturação menor do que 95, ou ele tem uma queixa de dispneia, uma queixa de falta de ar muito importante. Nesses casos, a gente interna, independente do diagnóstico de COVID ou não. Por isso, na unidade respiratória, a gente recebe diversas, por exemplo, uma insuficiência cardíaca vai levar a falta de ar, vai levar a queda de saturação e pode ser descompensado por uma infecção pelo coronavírus. Então, esse paciente vai dar entrada pela unidade respiratória, vai fazer todo o nosso protocolo de internação, atendimento, tomografia. Depois que a gente tiver todo esse panorama desse paciente, a gente vai decidir qual teste a gente vai fazer. E aí, depois disso, depois dessa avaliação criteriosa e rigorosa, que a gente vai dar o diagnóstico realmente de COVID ou não para esse paciente. E que momento que o paciente recebe alta, doutor? Esse paciente tem que estar porque a doença em si ela tem 3 estágios. Um primeiro estágio com sintomas leves, um segundo evoluindo já com uma queixa de dispneia, de saturação, e um terceiro estágio que é um estágio hiperinflamatório, que é aquele paciente que complica numa fase mais tardia do COVID. Então, esse paciente vai ter que estar pelo menos 48 horas afebril, não dependendo de oxigênio. A gente realiza teste de caminhada para ver se ele não vai desaturar durante a caminhada. A gente analisa todos os dias exames inflamatórios para ver se ele não está evoluindo com uma piora inflamatória. Então, esse paciente só vai ter alta quando ele estiver estável, sem necessidade de oxigênio suplementar, sem febre, com exames bons que garantam para a gente que a gente vai conseguir dar uma alta segura para esse paciente. O Wendel, lá de Curitiba, está perguntando, existe uma diferença nos sintomas do vírus antigo para esse novo vírus aí que está chegando? Não, os sintomas são os mesmos. A virulência dele em si, que acaba sendo um pouco maior, a transmissibilidade, mas ainda é tudo muito novo, né? Então, essas outras cepas ainda estão sendo estudadas para ver o real comportamento delas, mas os sintomas inicialmente são os mesmos. Os mesmos. Diz que essa nova é cepa que fala? É um vírus com uma mutação. Né? Uma mutação. Diz que ele é mais contagioso do que esse que a gente conhecia. Os estudos e os primeiros demonstram que realmente ele tem essa transmissibilidade maior. Ainda bem que já tem vacina, hein, doutor? Tem algumas que já comprovadamente estão pegando essas novas cepas e outros ainda não. Mas é tudo assim, o Covid ele é diário, então todos os dias a gente tem que estudar para que todos os dias a gente consiga uma informação nova, porque tudo vai saindo dia a dia. Isso senhor, você acompanha tudo isso, doutor? Tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar, né? Ainda mais porque está à frente ali, é o responsável. Ô, doutor, aí quando o paciente tem a alta, ele vai embora, ele tem que ficar isolado no quarto? Todo paciente que a gente interna, que a gente classifica ele como uma síndrome respiratória aguda grave, ele muda o tempo de isolamento. Os pacientes que têm sintomas leves, eles ficam 10 dias em isolamento, estando assintomático e pelo menos 24 horas sem febre, eles voltam a trabalhar ou saem do isolamento, lógico que com todas as medidas de prevenção, mantendo o uso de máscara, mantendo o uso do álcool gel. E aquele paciente que interna, ele tem que
permanecer em isolamento por 20 dias do início dos sintomas. Então, após esses 20 dias do início dos sintomas, a gente considera que ele não estaria mais transmitindo. Isso, ele não pode sair para lugar nenhum. Nesses 20 dias, Nesses ele tem 20 que ficar em dias. isolamento, com todas as medidas de quem a gente coloca em isolamento antes desses 10, nos casos leves. Ô, doutor João Paulo, como é que está o preconceito? Melhorou? Ainda é um pouco... Se mantém um pouco, né? Porque às vezes a gente encontra pessoas na rua que falam assim, não vou chegar perto de você não, porque você trabalha na unidade respiratória. Não vou conversar com você não, porque você já teve Covid. O tempo de transmissibilidade do Covid nos casos leves seriam esses 10 dias, por isso que a gente afasta por 10 dias. 10 dias. Passou esses 10 dias, ele não estaria mais transmitindo. Ele teve Covid, não evoluiu com uma fase, com uma situação grave, e a gente já consideraria a não transmissibilidade. É lógico que não é para sair abraçando todo mundo e agarrando todo mundo. As medidas de prevenção, elas têm que ser mantidas do mesmo jeito. Tem que continuar o uso de máscara, continuar o uso do álcool gel. Outra coisa, doutor, muita gente tem usado algum tipo de medicação para prevenir, né, a doença. Isso, é o tratamento precoce. Mas que não funciona, doutor. Então, não tem nenhum estudo que comprove que o uso de azitromicina, o uso de ivermectina, o uso de hidroxicloroquina, o uso de dexametasona fora do tempo, não tem nada. A gente, hoje em dia, nós trabalhamos com medicina baseada em evidência. Então, tudo que a gente faz, ela tem que ser baseado em um grau acadêmico e científico importante, porque nós só vamos usar aquilo que já foi comprovado. Mas é um momento de pandemia, a gente tem que agir de todos os lados? Não. A gente forma e a gente se torna médico falando primeiro para não fazer o mal para o nosso paciente. Então, se eu não tenho como comprovar que essa medicação tem efeito sobre um determinado vírus, então eu não vou utilizar. Então, a gente utiliza algumas dessas medicações? Utiliza. Por exemplo, a gente usa a dexametasona naquele paciente que tem necessidade de oxigênio. Porque a dexametasona utilizada numa fase mais precoce, ela pode levar a aumento da replicação viral, então ela aumenta a quantidade de vírus no seu corpo. A gente usa a ivermectina? Usa. Quando a gente vai usar uma dose alta de um outro corticoide, que é a metilprednisolona, mas é para prevenção de estrôngilo, não é para tratamento do Covid. Então, às vezes, a pessoa fala, mas usou ivermectina no tratamento do meu pai, usou a dexametasona no tratamento, mas a gente usa em momentos diferentes, que não é para um tratamento precoce, e sim durante alguns períodos que a gente tem a necessidade de utilizar essas medicações. A gente sabe que vocês médicos estão sendo vacinados, linha de frente, claro, tem mesmo, né? Porque primeiro a gente tem que salvar o piloto para ele salvar a tripulação. Os pacientes internados também por Covid estão tomando, doutor, vacina? A vacina não. Não? A vacina, nesse primeiro momento, é para os profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? E também os demais profissionais que acabam atuando no atendimento direto em relação ao atendimento hospitalar. Então, os pacientes em si internados, eles não recebem a vacina. Isso é uma coisa da vigilância epidemiológica do município. Isso não é uma coisa nossa. E também, uma das contraindicações para tomar-se a vacina é ter um período recente de Covid. Ô, doutor, mas diz que o Coronavac, do Butantan, não é? Diz que ele é ótimo para quem contraiu a doença, está internado. Você vai tomar essa vacina. A gente tem exemplos de pacientes, de profissionais que tiveram a doença e não foram vacinados, porque eles estavam no período curto ainda do período de doença, que só vão tomar numa outra segunda fase por conta desse contágio pelo coronavírus. Você tem alguma vacina preferida? Qualquer vacina. Qualquer vacina. A gente... Qualquer vacina vai ser Não muito tem- bem-vinda. Sim, com certeza. Que delícia. A Célia Aparecida de Oliveira está aqui aplaudindo o nosso programa. Lembrando que hoje, às 15h15, o programa Nildo e Você vai receber o secretário municipal de saúde, doutor Nilo Baracho, para a gente poder entender
essa tabela. Afinal, nós vamos seguir essa tabela que o governo estipulou, vai haver alguma diferença? Lá no hospital, todo mundo já foi batizado, ó. Já foi vacinado, doutor João Paulo? Os números reais aqui, mas dos profissionais cadastrados que estão em atividade, a maioria deles já tomou a primeira e segunda dose. No caso, eu já tomei a primeira e a segunda. Ai, que delícia. E quem ainda não tinha tomado a primeira foi vacinado também nessa sexta e nesse sábado. Então, para a gente poder ter a abrangência total desses pacientes, desses funcionários que estão prestando atendimento próximo ou diretamente com o Covid. Ficou emocionado, doutor, quando tomou a vacina? Já tomei, depois de 14 dias tomei a segunda, então sexta-feira eu tomei a segunda dose. Olha só, eu acho que deve dar-se uma emoção muito grande quando eu vi o vídeo dos médicos, né, recebendo a notícia da eficácia do Coronavac. Eu não segurei as lágrimas. Eu achei muito emocionante. É um momento único, né? Momento único. Nós que estamos trabalhando todos os dias com isso, que a gente sabe a importância dessa vacinação, a importância das medidas de higiene, a importância do distanciamento para que se diminua o contágio, né? Doutor João Paulo, eu deixei de fazer alguma pergunta. O senhor quer fazer mais alguma observação? Eu só queria falar a respeito assim dessa entrada desse paciente depois dessa permanência dele na nossa unidade. A gente vê todos os dias, igual o pessoal do SAMU passa muito por isso, o pessoal dos bombeiros, que é esse preconceito de que vai levar meu parente para a unidade respiratória. Se ele tem sintomas respiratórios, ele vai dar entrada no hospital pela unidade respiratória. Os pacientes que são confirmados de Covid, eles não ficam juntos com os outros pacientes que são suspeita ou que não sejam diagnóstico de Covid, estão aguardando para sair da unidade. A gente tem medidas de precaução, então todos os pacientes que estão lá, eles estão em isolamento de contato, então a gente troca a paramentação todas as vezes que a gente vai prestar assistência para o paciente. Então a gente troca a luva, troca o avental. Então, tudo isso a gente faz para que se diminua a chance de que ocorra um contágio desse paciente. Mas, se ele tem sintomas que a gente não possa excluir, ele vai ter que ser atendido pela unidade respiratória e vai ter que dar entrada por essa unidade respiratória. Tendo esse diagnóstico negativo, o que a gente mais quer é que ele vá para outra unidade, porque nessa unidade a gente não tem visita, por uma questão da SEH, por uma questão de contágio. Eu não vou abrir para, imagina, 30 pacientes internados, entrando 30 acompanhantes ali. Nossa! Então, a gente aumenta muito o risco, porque o paciente está ali no leito, mas o acompanhante ele vai entrar, ele vai ter contato com outros acompanhantes. Então, por isso, a gente não tem essa visita na unidade. Alguns casos podem ter acompanhantes, que são pacientes que necessitam muito de um cuidado, e que às vezes já tem até um cuidador, que eles acabam ficando com o acompanhante para melhor cuidado desse paciente. Que daí são pacientes que, na verdade, ficam ou com o familiar ou com o cuidador. Mas isso é tudo analisado com a SEH, com o comitê, para que a gente também... a gente não quer tirar o paciente do seu convívio familiar e deixar ele ali como se fosse isolado. A gente quer proporcionar saúde para ele. E uma das formas também é que ele seja bem assistido. Então, às vezes, alguns pacientes selecionados, a gente acaba conseguindo liberar um acompanhante, mas a gente já estuda caso a caso, para que também, às vezes, fica um acompanhante que não tem necessidade. Então, para isso, a gente tem que avaliar caso a caso. O doutor João Paulo, o emocional também conta muito nesse momento, né? Com certeza. O paciente, ele sabe que ele está ali... a gente tem um acompanhamento psicológico, a gente tem a equipe de psicologia que entra lá todos os dias, que eles fazem chamada de vídeo com os pacientes e os familiares para a gente poder manter esse contato também. Porque, às vezes, só conversar por telefone, como são os boletins médicos, às vezes o familiar não entende a forma como a gente fala, mesmo a gente tentando de várias formas, ele acaba não entendendo a real situação, e quando ele vê o seu familiar, ele consegue entender um pouco do que está acontecendo com ele. Então, esse serviço de psicologia, esse serviço de videochamada, assim, ele é muito importante para esses pacientes.
Olha. Ô, doutor, para a gente fechar, então, muito cuidado, vamos manter o distanciamento. O que mais, doutor? As medidas Preventivas, higiene das mãos, o uso de máscara e o e, distanciamento. ô, doutor, a ocupação hoje no hospital de leito tá? Hoje temos 36 internados. Não sei a divisão agora de cabeça de quanto está na UTI e quanto estão fora da UTI. Ok, então tá aí. Bom, gostei muito de conhecer o doutor João Paulo Nazaré Sena, lá do nosso HCI. Prazer, doutor. Prazer, Nilda, também estar aqui com vocês. E Volte sempre, viu, doutor? precisando... Chegava e falava assim, acabou a pandemia, oh, delícia. Seria o mais importante, né? Mas... É verdade. Enquanto isso, olha, vamos aguardar a nossa vacina. Ok. Então, vamos encerrar? Deixa eu ver aqui, parece que tem alguma. O doutor pode responder as perguntas da live no HCI, no Instagram. Então, como é que faz para achar? Vou entrar no Instagram e... Pode falar aí também. Doutora, a Clenilda está perguntando, verdade que o Hospital das Clínicas está com 95% dos leitos ocupados? Não estamos com os 95% dos leitos ocupados. A gente tem uma ocupação maior de leitos de UTI, que são essa ocupação de leitos de UTI que leva a esse cálculo da zona vermelha e tudo mais. É um dos indicadores para essa ocupação. Não sei ao certo agora, hoje... a real ocupação, mas ela sai todo dia no boletim da prefeitura, mas 95% não estamos. Aqui, olha, Vic, para todo mundo te ouvir. Ah, perdão. Aí, Vic. Pega só o doutor, Vic. Não? Aí, ótimo. Filmando. Então, chega mais a cadeira, Vic. Dá certo ou não? Certinho. Aí, aqui a gente arruma tudo no ar mesmo. Doutor, a Clemilda está perguntando que a luz dela, a filha dela, é gestante de alto risco e ela trata com o doutor Luiz Armando. Ela está perguntando se tem perigo ela estar no hospital nesse momento. Ela está na unidade respiratória ou ela está na maternidade geral? Acho que ela não falou. Se ela assim. estiver na maternidade geral, não se tem gestantes lá embaixo com suspeita de Covid. Não se tem pacientes lá embaixo que tenham sintomas respiratórios. Então, por isso, as gestantes que não têm queixas respiratórias, elas ficam na maternidade comum, não tendo esse risco iminente aí de um contágio, porque elas não estão com pacientes que tenham sintomas ali embaixo. Ah, entendi. E a Anelisa Fonseca está perguntando, doutor, nós que somos de riscos, como será o protocolo para vacinarmos? Em relação ao protocolo, isso vai depender da vigilância epidemiológica, né? É eles que vão fazer essa questão da vacinação, então isso não cabe ao hospital em si, sim a vigilância epidemiológica que vai chegar a um melhor programa. Lógico que tem as orientações do Ministério da Saúde, e aí com isso eles vão levar para se ter o plano de imunização, que não é uma coisa do hospital, é uma coisa da Secretaria de Saúde. Então, lembrando aí, pegando esse gancho, ela está convidada a participar do programa Nildo e Você, às 15h15, com o doutor Nilo Baracho, que vai esclarecer essas dúvidas aí, tá bom? Mais alguma, Vicky? Não, por enquanto não. Obrigada. Aqui, ó, Sofia Antunes, boa tarde, doutor João Paulo, boa tarde, Nilda, muito obrigada a você, Sofia Antunes, a todos vocês que ficaram aí ligadinhos, tanto no Face da Futura FM, como no Instagram do HCI. A gente volta na próxima terça-feira, se Deus assim permitir. Tchau, doutor. Amém. Relojaria Nishimaki informa a hora certa. 12:30.